Muito bom dia a todos. Bom dia a todos que nos acompanham aí nessa manhã de sexta-feira. Vamos então abrir esse segundo dia da reunião do PMO de julho de 2021. Só dar uma passada rápida na nossa agenda de hoje, conforme já apresentado ontem, né? Então, teremos aí, na abertura dessa sexta-feira, teremos a apresentação sobre os parâmetros de calibração do SMAP para as bacias dos rios Xingu e Telespires. Logo em seguida, teremos uma outra apresentação sobre a previsão de afluências de curto prazo para o horizonte aí desse PMO de curto prazo, né, julho e agosto. Vamos aos resultados deste PMO e encerramos então com a leitura da ata. Então, vamos lá, vamos à primeira apresentação do dia. Então, os parâmetros de calibração dos mapas para as bacias do Xingu e Telespires. Quem está conosco hoje é a Alessandra. Alessandra, bom dia. Fique à vontade para fazer a sua apresentação. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos. Eu sou a Alessandra Maciel, trabalho junto à gerência de metodologias e modelos energéticos. Então, como o Juliano falou, nós iremos hoje apresentar os parâmetros de calibração do modelo SMAP ONS para a bacia do Telespires e do Xingu. Vou esperar um pouquinho a projeção aqui do material, tá? Então, vamos lá. Então, aqui temos um sumário do que será apresentado, o fluxograma do processo de calibração, as características aí da bacia do Rio Telespires, do Rio Xingu, resultados da calibração e as conclusões. Então, em relação ao fluxograma do processo de calibração do modelo SMAP ONS, temos como ponto inicial a seleção dos postos, dos pontos de calibração, que pode ser um posto pluviométrico ou um aproveitamento, seguido da consolidação das vazões observadas, seleção dos postos pluviométricos a serem considerados na calibração. Essas informações são consolidadas. Nessa calibração foram utilizados dados de precipitação de satélite. E aí essas informações elas são utilizadas, né, como dados de entrada, além do vetor de evapotranspiração diária, né, para a calibração do modelo SMAP ONS. Então, inicialmente é feita uma inicialização, né, com os parâmetros, uma calibração manual, e o processo é um processo interativo, né, então é feita uma calibração automática, normalmente tem a duração 3, 4, 5 interações, vai depender da complexidade, e aí é feito sempre uma análise dos parâmetros calibrados, e caso essa calibração seja satisfatória, ela é finalizada, e quando não, ela retorna e fazemos alguns ajustes e retornamos ao processo interativo. Então, sempre observando o hidrograma observado e calculado, a aderência, principalmente na ascensão, na recessão do hidrograma, uma boa representação do equipamento de base. Então, tudo isso é observado nesse processo. Em relação às características da bacia do Telespires, vamos apresentar agora os resultados obtidos e as subbacias calibradas. Então, temos aqui a bacia do Rio Telespires, né? A calibração ela foi dividida em duas subbacias, né? Polida, essa aqui mais alongada, né? Trecho inferior da bacia, e a subbacia aqui do Telespires mais São Manuel, que tem uma forma mais arredondada, né? Essa outra subbacia. Então, São Manuel mais Telespires tem uma área de quase 50 mil quilômetros quadrados, né? E Polida em torno de 41.500 km². A bacia total do Telespires tem uma área de 91.488 km². Tá? Então, a bacia de dimensão, grande dimensão. Em relação aos parâmetros obtidos na calibração, observamos aqui em azul a vazão observada, em vermelho a vazão calculada, as curvas. Temos aqui em amarelo a vazão referente ao equipamento de base, né? Então, vocês podem observar uma boa aderência, né, do hidrograma observado ao calculado, uma boa representação aí da recessão do hidrograma e da ascensão também, pegando os picos, tanto os de maiores dimensão, né, quanto os picos de menores dimensão. Então, temos aí
foi obtido um MAPE muito bom, em torno de 10,5, né? Um MAPE considerado muito bom, 10,5, e o coeficiente de eficiência de Nash de 90,75%. Então, também muito bom. Então, aqui temos os parâmetros de calibração, né, obtidos, o coeficiente de recessão de equipamento superficial em torno de 7, né? É maior do que observado nas bacias do Sul, por exemplo, que são valores de torno de 1, 1,5 no máximo, então, é um valor mais elevado, né? Tivemos os coeficientes de distribuição espacial da precipitação indo até o K-11, ou seja, até 11 dias, né? Atrás do evento de precipitação, a precipitação ela tem influência no comportamento aí do hidrograma, então temos uma concentração maior aqui no KT2, no KT-1 e KT-2, né? 2 dias antes da ocorrência do evento de precipitação. Então, esses foram os parâmetros obtidos da bacia do Colíder, né? Temos aqui, utilizamos o reservatório de planície, tá? Então, temos aqui a altura de 15,23 e o coeficiente de recessão de 30. Passar aqui para a próxima bacia, Teles Pires. Não estou conseguindo. Ah, passou. Tem um delayzinho dos slides, mas passou. Então, considerando aqui a subbacia Teles Pires mais São Manuel, também obtivemos aqui um MAPE, né, considerado bom, em torno de 21,76%, coeficiente de eficiência de Nash 93,43%. Então, temos aqui uma boa aderência também dos hidrogramas, as maçãs calculadas e observadas, né? Vocês podem ver aqui a boa aderência da recessão e do período de ascensão. Os picos, alguns, eles estão superestimados, né? Mas, assim, a gente observa aí uma boa aderência dos hidrogramas, né? Aqui a representação do equipamento de base, nessa parte superior aqui temos os eventos de precipitação. Então, temos um período úmido bem definido, né? E o período seco, né? Características dessas bacias da região norte, né? Da região amazônica, aí temos um período bem definido. Foi necessário também a utilização do regulatório de planície, aqui temos o H, 45,84, o coeficiente de recessão do escoamento superficial é em torno de 10, também é elevado, né? Comparado com as bacias do sul. Temos aqui os KTs, a distribuição da precipitação. Temos essa bacia, pelo formato dela, né, mais arredondado, nós temos aqui até o KT-7, ou seja, valores assim, como temos a bacia mais arredondada, o tempo de concentração dela é menor, ou seja, mais rapidamente a água chega até a seção principal do rio. Então, tivemos um KT menor, né, diferentemente da bacia do Colíder, que ela é mais alongada, né, então temos aqui valores até o -7. Concentrando aí o maior peso no KT-1 e o zero, né? Indo até o +2. Então, também tivemos uma boa calibração para essa subbacia. Em relação à bacia do Rio Xingu, temos aqui fizemos 2 calibrações para a bacia do Rio Xingu. Inicialmente, fizemos a calibração considerando essas 3 subbacias. Aqui temos Boa Esperança, tá? Com a área de 42.400 km². Temos aqui a subbacia de Boa Sorte, essa mais alongada, com a maior área de drenagem, com 210.000 km². E essa outra subbacia aqui, Incremental Pimental, com quase 200.000 km². Essa bacia é uma bacia de grande porte, né, grande dimensão, 440, mais de 400.000 km², né, e por conta de dificuldades dos dados operacionais, foi feita uma outra calibração considerando toda a bacia, toda a área de drenagem, uma única subbacia. E os resultados foram considerados satisfatórios, também muito bons. Assim, vocês vão observar no slide seguinte os resultados dessa calibração.
Então, aqui para a subbacia de Pimental, nós tivemos aqui, vocês podem observar aí uma boa aderência, né, entre o hidrograma observado e calculado, né, pegando aí bem a recessão e o período de ascensão, uma boa representação aí do escoamento de base, né, vocês podem observar a curvinha em amarela. Vocês podem observar que é vazões de grande porte, aí, mais de 25 mil, com pico chegando quase 30 mil metros cúbicos por segundo de vazão, e o MEIP foi considerado muito bom, em torno de 14,5%, coeficiente de eficiência em torno de 95%, né, 94,85%. Então, devido à grande dimensão da bacia, foi necessário utilizar os CATs até o MN60, ou seja, 63 CATs, né, que se representou a distribuição temporal da precipitação na bacia, e aí foi necessário considerar até 60 dias anteriores à ocorrência da precipitação. Então, vocês podem observar aqui pela distribuição dos CATs, né, a maior concentração, os valores mais elevados, eles foram observados aqui entre menos 16 e o menos 14, menos 13 também, valores elevados, né. E aí nós tivemos também a utilização do reservatório de planície, né, pelo extravasamento da calha, temos aqui um H de 12,94, um K2T, coeficiente de restrição de escoamento superficial de 12, tá? Então, não foi necessário utilizar a segunda saída do reservatório superficial, né? Utilizamos apenas o quarto reservatório. Então, temos aqui, como conclusões dessas calibrações, né, a gente pode observar que os hidrogramas calculados apresentavam boa aderência em relação aos hidrogramas observados, uma boa previsão do período de ascensão, de recessão, pegando bem os picos, também pegando bem o início do período úmido, no final de dezembro. Isso é uma característica que foi observada também nos hidrogramas. Todas as bacias, elas apresentaram bons índices de calibração, com o MEIP variando em torno de 10% a 20%, né, 10,5% a 21,7%. Em função de declividades mais baixas e extravasamentos de calha, foi necessário adicionar um reservatório de planície em todas as subbacias, porém não foi necessária a utilização em uma subbacia da segunda saída do reservatório superficial. Os hidrogramas de Pimental mostram subidas e descidas mais suaves e respostas mais lentas em relação à chuva. Isso é esperado devido à característica de grandes bacias da região amazônica, né? Por isso justifica esse aumento aí considerando aí 63 KTs. Em relação com a incorporação dessas duas calibrações, né, tanto do Telespires quanto do Xingu, nós tivemos um aumento aí significativo, né, considerando a tabelinha abaixo mostra os percentuais dos modelos MAP-ONS e CEPINS para previsão de vazões da primeira semana operativa por subsistema. Então, tivemos um aumento aí de Sudeste e Centro-Oeste de 88% para 93%, o Sul permanece aí com 100%, o Nordeste 90%, o Norte também tivemos um aumento, né, para 93%, e o Sim como um todo passou de 84% para 94%. Então, essas calibrações aumentaram aí a participação do modelo de MAP-ONS na previsão da primeira semana operativa no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Norte e o 5 como um todo. Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para os senhores. Agradeço a atenção de todos e ficamos aí à disposição para algum questionamento. Obrigado, Alessandra. Obrigado aí pela apresentação. Faremos, então, a nossa primeira pausa desta manhã de sexta-feira. A gente retorna, então, em alguns minutos aí com as respostas às perguntas postadas no fórum e com a próxima apresentação, que versará aí sobre a previsão de afluências do nosso horizonte de curto prazo, julho e agosto. A gente volta daqui a alguns minutos. Muito bem, voltamos no nosso primeiro intervalo dessa manhã do segundo dia da reunião de elaboração do PMO de julho. Vou passar a palavra para a Alessandra, antes da gente ir para a resposta às perguntas que foram postadas no fórum. A Alessandra quer fazer um adendo aí à apresentação. Alessandra, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Pessoal, só para ressaltar,
Embora a calibração do Xingu ela tenha sido considerada a bacia toda, como um todo, mas o PSAT foi considerado por subbacia. Tá? Então, tivemos um PSAT para a subbacia de Pimental, Boa Sorte e Boa Esperança. Pimental ela teve um peso maior, 69,9%. Boa Esperança teve um peso intermediário, em torno de 26,4%. E a subbacia de Boa Sorte, a menor, teve um peso de 3,7%. Posteriormente, o Fred vai falar sobre as siglas que serão utilizadas na fase operacional e o cálculo da precipitação média aí do Xingu. Será disponibilizado aí para vocês, já considerando essa distribuição dos pesos. Obrigado, Alessandra. Então, vamos aí às perguntas que foram postadas no fórum. A primeira pergunta da manhã de hoje, a pergunta da Juliana Chad, da Megawatt. Ela pergunta o seguinte: bom dia, Alessandra, qual a faixa de MAPE aceitável para ser considerado bom? Então, Alessandra, fica à vontade. Ok, obrigada, Juliana. Bom dia, Juliana, obrigada pela pergunta. Vai depender do porte da bacia, né, Juliana, a questão do MAPE. Então, o menor MAPE que obtivemos foi para a bacia, subbacia do Boqueirão, que foi em torno de 6%. Mas isso aí vai depender do porte da bacia. Então, um MAPE aí em torno de 20%, 25%, a gente considera bom, tá? Obrigado, Alessandra. Mais uma pergunta para você, a pergunta do Felipe Wieser da Silva, da Noros Tecnologia. O Felipe pergunta como vai se dar a propagação na bacia do Xingu, por TVN constante ou por Muskingum? Não vai ter propagação. Obrigada, Felipe, pela pergunta, porque a previsão é de incrementar o total. Então, não vai ter utilização do método aí de propagação. A previsão já considera a incrementar o total. Obrigado, Alessandra. Então, seguimos aí para a próxima pergunta, que ainda foi feita durante o nosso intervalo. Pergunta do Bruno Couto, da W7 Energia. O Bruno diz o seguinte: bom dia, parabéns pelo trabalho de calibração das novas bacias. Obrigado, Bruno. Foi disponibilizado ontem a nova versão da precipitação por conjunto. Serão utilizados os mesmos contornos para agregação dos pontos de grade? Então, para responder essa pergunta do Bruno, a gente conta aí com a presença do Fred. Fred, por favor, bom dia, fica à vontade aí. Opa, bom dia. Bruno, a versão mais recente da remoção de viés já não utiliza mais os contornos, né? Os arquivos de entrada são os arquivos dos modelos que tem um underline M, que ele já tem as informações médias por bacias. Então, os arquivos que a gente vai disponibilizar já vão incluir essas novas bacias do Telespires do Xingu. E aí, só para explicitar, né, essas novas bacias, né, vão aparecer dentro do arquivo do PSAT e do PMédia. Então, para a bacia de Collider, a sigla fica PSAT Coli, né, C-O-L-I. De São Manuel, fica PSAT Sael, S-A-E-L. E aí, a do Xingu, as chuvas observadas, vão ter que vai usar o PSAT PIME, PSAT BSOR, se não me engano, e BESP, e no PMédio já vai aparecer também a previsão para a bacia fazendo essa conta que a Alessandra comentou, para a chuva prevista, que aí vai ficar no PSAT XIM. Provavelmente a gente vai fazer um slide para anexar nas apresentações do PMO, para ficar tudo registrado certinho. Obrigado, Juliano. Obrigado, Fred. Obrigado aí pelos esclarecimentos adicionais. Então, a gente segue com a próxima apresentação, prevista para essa manhã de sexta, agora com a previsão de afluência de curto prazo, dos meses de julho e agosto de 2021. Quem está conosco hoje para realizar essa apresentação é a Lilian. Lilian, bom dia. Fica à vontade para fazer a sua apresentação. Bom dia, Juliano. Muito obrigada. Bom dia a todos. Seguindo então com a nossa apresentação da previsão e geração de cenário de vazões. Começamos pelo subsistema Sudeste. Olhando as previsões realizadas para o mês de junho, tivemos aí seu menor valor na revisão 1, com 62% da MLT,
e alcançando seu maior valor de 66% da MLT, sendo o mesmo valor para o fechamento estimado desse mês. Isso representa o segundo menor junho do histórico. Agora, olhando a previsão de vazões para o mês de julho, temos um valor de 16.132 megawatt médios, 63% da MLT, sendo o primeiro menor julho do histórico. Agora, vamos observar o acompanhamento diário de ENAs para as principais bacias do Sudeste. Então, a bacia do Grande, nós temos para as próximas semanas uma recessão bem suave, uma previsão mensal de 48% da MLT. Para a bacia do Paranaíba também ocorre uma recessão gradual, semana a semana, uma previsão mensal de 52% da MLT. Para a bacia do Tietê, nós temos a previsão das semanas oscilando aí próximo ao patamar de 350 megawatt médio, uma previsão mensal de 49% da MLT. Para a bacia do Paranapanema, nós temos uma previsão mensal de 49% da MLT. Para a bacia do Paraná, uma previsão mensal de 57% da MLT. Observando agora o subsistema sul, as previsões para o mês de junho, tivemos o seu menor valor na revisão 1, com 48% da MLT, chegando ao seu máximo valor no fechamento estimado agora de 58% da MLT, sendo o 31º menor junho do histórico. Para o mês de julho, as previsões alcançam um valor de 5.788 megawatt médios, 53% da MLT, e isso representa o 21º menor julho do histórico. Para a bacia do Iguaçu, então, nós observamos, a ENA observada teve um aumento devido à chuva ocorrida, né? A chuva observada. Então, ocorre uma recessão nas próximas semanas, e isso eleva um pouco a média da próxima semana. A previsão mensal, nós ficamos com 35% da MLT. Já para a bacia do Uruguai, observamos também que há uma previsão de chuva para a próxima semana, então ocorre essa elevação da média semanal da primeira semana. A previsão mensal fica em torno de 67% da MLT. Para o subsistema Nordeste, nós tivemos nas previsões de vazões para o mês de junho valores bem estáveis. Então, seu menor valor foi na revisão 2, com 37% da MLT, e seu maior valor na revisão 1, com 39% da MLT. O fechamento estimado para o mês de junho fica em 38% da MLT, sendo o quarto menor junho do histórico. Para as previsões para o mês de julho, nós temos um valor de 1.627 megawatt médio, 43% da MLT, o que representa também o quarto menor julho do histórico. Então, para a bacia do São Francisco, observamos aí uma recessão que é praticamente estável, né, ao longo das semanas, uma previsão mensal de 43% da MLT. O subsistema norte, para o mês de junho, nós tivemos seu maior valor no PMO, com 77% da MLT, e essa previsão foi, então, regredindo até o seu valor de 71% da MLT, que é o mesmo do fechamento estimado, sendo o 18º menor junho do histórico. Para o mês de julho, as previsões para o subsistema norte ficam em 4.217 megawatt médios, 80% da MLT, o que representa o 19º menor julho do histórico. Olhando agora a bacia do Tocantins, nós temos também essa recessão gradual ao longo das semanas e uma previsão mensal de 66% da MLT. Observando agora o panorama geral do SIM para o mês de julho, a maioria das bacias se encontram na faixa abaixo de 80% da MLT, com exceção das bacias do extremo norte, onde se incluem
também na faixa de 80% a 120% da MLT, com exceção das bacias ali de Balbina e Santo Antônio do Jari, que se encontram com uma previsão acima de 120% da MLT. Com destaque também para outras bacias que não que estão também o Parnaíba, o Paraguai e Itabapana, que se encontram também na faixa de 80% a 120% da MLT. Olhando agora a previsão para as semanas do mês de julho, observamos um comportamento contrário, né, do Sul em relação aos demais subsistemas. Então, nós temos o Sul começando na primeira semana com uma ENA de 90% da MLT, assim, regredindo para a semana 2 para 48% e ao longo das outras semanas se mantém aí oscilando em torno do patamar de 50% da MLT. Já para o subsistema Sudeste, nós temos um valor de 59% na primeira semana, alcança seu maior valor na semana 2, com 66% da MLT, e seguindo uma recessão até a semana 5, alcançando o mesmo valor de 59%. Para o subsistema Nordeste, nós temos o seu menor valor na primeira semana, com 39%, alcançando também seu maior valor na semana 2 e 3, de 43%, se mantendo praticamente nesse patamar para as demais semanas. Para o subsistema Norte, nós começamos também com seu menor valor de 61% da MLT na primeira semana, alcançando seu máximo valor na semana 2, com 92% da MLT, e também ocorrendo uma recessão ao longo das demais semanas, alcançando na semana 5, 67% da MLT. Olhando agora o valor esperado para o subsistema Sudeste, nós temos 63%, com um limite inferior de 55% e o limite superior de 70% da MLT. Para o subsistema Sul, temos um valor esperado de 53%, com um limite inferior de 27% e um limite superior de 87% da MLT. Para o subsistema Nordeste, obtemos um valor esperado de 43%, variando entre 40% e 46% da MLT. E para o subsistema Norte, nós temos um valor esperado de 80%, variando entre 72% e 87% da MLT. Então, olhando agora o cenário de vazões para o mês de agosto, a partir da previsão mensal feita para o mês de julho, nós temos, considerando 50 mil ruídos, agregados em 353 aberturas. Então, para o Sudeste, nós observamos que 68% dos cenários se encontram na faixa entre 50% e 70% da MLT. O Sul possui praticamente metade dos seus cenários abaixo de 70% da MLT. Aí, na faixa abaixo de 50%, nós temos 33,3% dos cenários. Para o subsistema Nordeste, observamos que 100% dos cenários se encontram abaixo de 70% da MLT, com destaque para a faixa abaixo de 50% da MLT, onde se encontram 75% dos cenários. E para o subsistema Norte, destacamos a faixa de 70% a 90% da MLT, onde se encontram 76% dos cenários alocados. Então, agradeço a atenção de todos. Obrigado, Lilian. Obrigado pela apresentação. Faremos, então, uma nova pausa e a gente retorna em instantes aí com a próxima apresentação, que vai versar aí sobre os resultados desse PMO de julho de 2021. Voltamos em instantes. Então, voltamos aí de mais um intervalo. Vamos às perguntas postadas no fórum. Então, tivemos uma pergunta do Thiago Xavier, da Máxima Energia. O Thiago nos pergunta o seguinte: sobre a calibração realizada, o valor observado é comparado com o valor de previsão do modelo de quantos dias à frente? Isto é, o valor apresentado do modelo é a previsão de vazão para daqui a um dia, uma semana ou outro período de tempo? É a pergunta do Thiago. A gente repassa essa pergunta para a Alessandra. Alessandra, bom dia novamente, fica à vontade. Bom dia, Juliano. Obrigada aí pela pergunta. Então, só esclarecendo, o modelo SMAP ONS é um modelo de previsão
diária, tá? Então, nós utilizamos o período de calibração de 2006. Na verdade, nós temos dados de 2006 a 2017, dados de precipitação e de vazão, mas a calibração ela foi realizada de 2007 até 2016. E utilizamos o período de 2017 para validação, ou seja, nós fazemos ele não entra na calibração ano de 2017, ele é utilizado para avaliar o desempenho da previsão. Então, esse desempenho a gente avalia considerando a previsão diária e também considerando o horizonte de uma semana à frente, ou seja, até 7 dias à frente, tá? Que é o horizonte da previsão aí da semanal, né? Mas o modelo SMART é o modelo de previsão diária. Então, comparamos os valores previstos e observados dia a dia. Obrigado, Alessandra. Seguimos, então, uma nova pergunta agora do Paulo Eduardo Júnior, da Esfera Energia. O Paulo nos diz o seguinte: mesmo a remoção não precisando mais dos arquivos de contorno, vocês vão disponibilizar esses arquivos? Então a gente pede aí o apoio do Fred mais uma vez. Fred, por favor. Bom dia, Paulo. Vamos sim, se não hoje ainda, até semana que vem, esses arquivos já vão estar no Sintegre. Obrigado, Fred, mais uma vez. E nós temos mais uma pergunta aqui do Lúcio Sunano, Banco Santander. Lúcio, como a sua pergunta tem a ver com o DEC preliminar, a gente vai respondê-la assim que a gente voltar do próximo intervalo, dado que a apresentação que nós vamos fazer agora é sobre os resultados do PMO. Assim que a gente voltar, a gente te responde, tá bom? Então, dando sequência aqui à nossa agenda de hoje, vamos à apresentação sobre os resultados desse PMO. Quem está conosco hoje é a Diana. Diana, bom dia, fica à vontade para fazer a sua apresentação. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, estou compartilhando aqui a apresentação com os principais resultados do modelo Decomp. Aqui nesse primeiro slide, a gente já vê a novidade, né, do CMO em relação à semana passada. Semana passada, a gente, na última revisão do PMO de junho, na revisão 3, a gente tinha o CMO acoplado somente nos subsistemas Sudeste, Sul e Norte. Nordeste estava desacoplado. Então, nesse resultado agora para o PMO de julho, a gente observa aí uma equalização para todos os subsistemas e em todos os patamares de carga. Teve uma significativa elevação, né, de alguns limites, por conta da consideração, a partir desse PMO, da entrada do eixo A, da obra que estava prevista, né, para entrar aí ao longo. E então teve uma elevação do limite, possibilitando maior escoamento de energia saindo do subsistema Nordeste. Então, os CMOs obtidos aí estão na casa de R$ 960 por megawatt-hora na patamar de carga pesada, em torno de 950 na média, em torno de 930 na leve, ficando aí por volta de 945 a média semanal. Então, para os subsistemas que estavam equalizados na semana passada, Sudeste, Sul e Norte, houve uma elevação de cerca de R$ 260 por megawatt-hora na média semanal, e para o Nordeste uma elevação de cerca de 500. Aqui, nesse diagrama aqui no canto, a gente traz também quais foram os limites de intercâmbio que atingiram o valor máximo. Então, um destaque aqui no patamar de carga pesada, os limites que ficaram no valor máximo foram esse limite aqui, que é FNS mais NESE, a NESE também, mas a NESE especificamente na conjuntural, só lembrando, né, esse conjuntural é o limite de intercâmbio considerando o desligamento previsto na primeira semana operativa, algum desligamento que afete na redução desse limite. Então, nessa primeira semana teve uma redução e pegou apenas na conjuntural. Na média, ficaram nos valores máximos FNS mais NESE, FNS, ou todos os dois no conjuntural, e no patamar de carga leve somente a NESE. Passando nos resultados, assim, dando uma olhada no que o modelo decidiu em termos de intercâmbio, a gente observa o Sul aí no comportamento recebedor nas primeiras semanas operativas, e depois ele passa a ser importador. A gente observou também uma redução expressiva na interligação aqui do bipolo, né, do Norte-Sudeste, que já é característico dessa época do ano,
E o Sudeste se mantém importador em todas as semanas operativas e o Nordeste exportador. Aqui nessa tabelinha aqui de baixo a gente apresenta, né, qual é o nível inicial que a gente considerou no estudo, que foi até apresentado ontem, né, na reunião de ontem com os dados de entrada do modelo Decomp. E aqui a gente tem a tabelinha também mostrando qual foi a previsão do Decomp para finalização do armazenamento no final do mês de julho, para o dia 31 de julho, que é o referente ao PMO que a gente está falando agora. Então, a gente observa aqui, né, para o subsistema Sudeste, a previsão de finalizar com 26,6% da energia armazenada, o Sul com 42,6%, Nordeste com 53,6% e o Norte com 80,2%. Aí, só adicionando aqui que a gente sempre faz 2 casos de sensibilidade, né, é o limite inferior, onde a gente tem um cenário mais pessimista de invasões, e o LS, que é o limite superior com cenários mais otimistas, e a gente deixa aqui para referência e comparação. Então, com esse CMO obtido, a gente traz aqui qual é a geração térmica prevista pelo modelo Decomp, só lembrando, né, aquele alerta de que essa geração térmica é referencial, a gente não considera no Decomp, então, nada de despacho por garantia energética, e aquele lembrete que a ordem de mérito é dada diariamente pelo modelo DC e não mais pelo Decomp. Então, só em termos de comparação com a geração térmica prevista pelo Decomp na última revisão, na revisão 3 do PMO de junho, era prevista uma geração térmica de cerca de 10,5 gigawatts médios, e a gente observa, então, uma elevação em torno de 2,8 gigawatts médios para essa primeira semana operativa, totalizando, então, uma previsão de despacho de 13,5 gigawatts médios. Então, aqui a gente traz, só lembrando que todas essas tabelas são extraídas do informe preliminar do PMO, que a gente vai publicar no Sinteg logo mais, e depois, ao longo do dia, a gente vai publicando, então, depois tem o sumário, o relatório, a nota técnica, com algumas informações adicionais e mais detalhadas. Então, a gente tem essa informação aqui do despacho por usina e por subsistema, e pelo valor do CMO obtido, a gente observa aqui no subsistema Sudeste quase todas as usinas aí despachadas por mérito, de acordo com o decidido pelo Decomp. Então, aqui no Sudeste, todas as usinas até a usina Viana, com o CVU de Viana, que estariam despachadas por mérito. Para o subsistema Sul, todas as usinas desse subsistema despachadas por ordem de mérito. Para o subsistema Nordeste, mérito até a usina de Suape, com CVU de 951 em 30 reais por megawatt-hora, e o subsistema Norte, todas as usinas também despachadas por ordem de mérito. Aqui a gente tem uma novidade também, a gente sempre traz também qual é a semana operativa que a gente está comandando despacho para as usinas da GNL. Para essa semana, então, nesse PMO, a gente está despachando a semana que começa dia 28 de agosto e finaliza dia 3 de setembro. E aqui nessa tabela a gente apresenta aqui o benefício GNL e o CVU de cada uma dessas usinas desse tipo de modalidade. Então, só lembrando que o benefício GNL, assim como o CMO, ele é calculado por subsistema. Então, a gente tem um benefício GNL para o Sudeste e um para o Nordeste. Então, para Santa Cruz e Luiz R. Melo, comparando CVU com o benefício GNL desse subsistema, estão por ordem de mérito, assim como Porto Sergipe, que é a novidade aí desse PMO, que foi comandado o despacho antecipado para essa semana operativa de 28/8 a 3/9. Então, a previsão de despacho por mérito para todas as usinas, a térmicas é GNL, e vale ressaltar só que, conforme declaração do agente, a usina termoelétrica de Linhares, ela está com parada programada no período de 15 de agosto até dia 13 de setembro. E só finalizando aqui, a gente traz informações só para referência mesmo, para ficar na apresentação, vão ficar nos nossos relatórios também, em relação ao comportamento da ENA, previsão mensal e semanal, a Lilian já passou ainda há pouco na apresentação, e a previsão de carga também foi detalhado ontem na apresentação feita pela gerência responsável por esse processo. Em relação à importação de energia, só referência também foi falado ontem na apresentação de dados de entrada de curto prazo,
as ofertas que a gente recebeu, só dando uma ressalva que para essa semana específica a gente não teve oferta de importação para a Argentina. Então era isso, Juliana. Esses são os principais resultados aqui que eu tinha para apresentar e fico aí à disposição para eventuais dúvidas que surgirem. Obrigada. Obrigado, Diana. Obrigado pela apresentação aí realizada. Então a gente faz mais uma pausa. Voltamos em alguns minutos aí com as respostas aí às perguntas postadas no fórum e a leitura da ata desse PMO e com o posterior encerramento da nossa reunião. Então voltamos em alguns minutos. Bom dia novamente, voltamos do nosso último intervalo, antes do nosso bloco final. Vamos às perguntas aí postadas no fórum, conforme eu tinha prometido aí o Lúcio, né? O Lúcio tinha feito uma pergunta no bloco anterior, né? A respeito de uma dúvida em relação ao DEC preliminar, então vamos à pergunta do Lúcio, então do Lúcio Sunano, lá do Banco Santander. Então a pergunta do Lúcio, ele diz o seguinte: poderiam me tirar uma dúvida com relação ao DEC preliminar? Ao analisarmos a UTE Termo Pernambuco, foi verificado que ela apresenta informação de manutenção para o mês de agosto, conforme divulgado na planilha de disponibilidade térmica. No entanto, no preliminar não temos nenhum valor. Poderiam explicar essa diferença? Então, para ajudar aí para a resposta do Lúcio, a gente já comentou um pouco ontem essa questão, mas eu vou passar a palavra para a Diana. A Diana aí tenta complementar aí o que foi dito já, Diana. Diana, por favor, fica à vontade. Bom dia de novo, Juliano. Bom dia, Lúcio. Obrigada pela pergunta. Conforme o Juliano já falou, né, na hora de ler essa pergunta, a gente já comentou um pouco sobre isso ontem, e acho que na sexta-feira também, na semana passada, na reunião semanal. Inclusive, no documento que a gente publicou junto com a planilha, tem um documento lá que a gente especifica, né, que a planilha está publicada, e que aqueles valores iriam ser considerados no DEC do New Wave preliminar, que foi publicado na segunda-feira e foi considerado, e que para o processo do programa mensal, que a gente tem atualização semanal, a gente não iria considerar o valor da planilha, e sim o valor informado pelos agentes semanalmente. Então, no DEC preliminar está com a disponibilidade total da usina sem previsão de manutenção, que foi a informação que a gente recebeu para o PMO para esses 2 meses. Então, acho que é isso, Juliano. Obrigado, Diana. Obrigado. Vamos a outra pergunta, então. A última pergunta que foi postada no fórum antes do nosso retorno, a pergunta do Bruno Belotti, da Targos. O Bruno pergunta se temos alguma novidade com relação ao questionamento feito ontem sobre o desvio de 1,2 gigawatt médio na carga de maio do SIM entre o valor estimado no PMO passado e o consolidado neste PMO. Bruno, não, ainda não temos novidades. Conforme o Fausto falou ontem, eles estão trabalhando na análise dessa questão, desse desvio, e assim que eles terminarem a análise, eles darão aí a devida publicidade. Tá bom, Bruno? Obrigado aí pela pergunta. Vamos partir, então, para a leitura da ata da reunião do PMO de julho. Vou compartilhar aqui a ata com vocês para a gente iniciar essa leitura, então. Então, vamos lá. Espero que a ata esteja na tela. Então, vamos a ela. Então, reunião do PMO de julho, realizada nos dias 24 e 25 de junho de 2021. PMO de julho, né? Não sei se eu não cometi um ato falho, mas enfim, é o PMO de julho, realizado nos dias 24 e 25 de junho. Então, seguintes apresentações foram realizadas pela CCE, as restrições enquadradas na previsibilidade para o cálculo do PLD, pela Gerência Executiva de Planejamento Energético, os dados de entrada do modelo New Wave para o mês de julho de 21, para a elaboração do PMO deste mês, e a apresentação dos parâmetros de calibração do SMAP para as bacias dos rios Xingu e Teles Pires. Sobre a apresentação do acompanhamento de previsão da carga, a Gerência de Acompanhamento e Previsão da Carga, a PEC, iniciou a sua apresentação mostrando um panorama dos indicadores econômicos, ressaltando a sua relação com o comportamento da carga nos últimos meses. Em seguida, foi apresentado o acompanhamento da carga verificado ao longo dos 2 últimos anos. Para o ano de 2021, foram apresentados os valores verificados por subsistema para o período de janeiro a maio. Para junho, foram mostrados os valores estimados para o mês com base nos 21 primeiros dias verificados e mais a previsão para o restante dos dias. Além dos valores verificados estimados para os meses de janeiro a junho do ano em curso, foram apresentadas também as respectivas taxas de crescimento em relação aos mesmos meses do ano anterior. Para o mês corrente, foram ressaltados os principais destaques meteorológicos e econômicos que vêm impactando o comportamento da carga.
Finalizando, foram apresentadas as previsões consolidadas por subsistema para os meses de julho e agosto de 2021, consolidadas no PMO de julho de 2021, sendo as mesmas comparadas com os valores previstos na primeira revisão quadrimestral do Plano 2021-2025. Pela Gerência Executiva de Planejamento Elétrico, realizada a apresentação das principais alterações de limites elétricos para este PMO. Pela Gerência Executiva de Programação, realizadas as apresentações sobre os pontos de destaque da operação eletroenergética do SIM no mês de junho, os dados de entrada do modelo de compra para o mês de julho de 21, para a elaboração deste PMO, a apresentação da nota técnica curva referencial de deplecionamento da usina de Tucuruí 2021 e o acompanhamento do modelo D100 na programação diária. Sobre as apresentações realizadas pela equipe de Meteorologia e Hidrologia, no dia 24, essa gerência apresentou, então, a previsão hidrometeorológica e a análise das condições climáticas. Na primeira quinzena de junho, a precipitação ficou restrita principalmente às bacias da região sul, ao trecho incremental da usina de Itaipu e ao Paranapanema, devido à passagem de frentes frias. As bacias dos rios Tietê, Grande e o trecho montante à usina de Três Marias também apresentaram precipitação, mas de intensidade fraca e de forma isolada. A terceira semana do mês apresentou um período de estiagem nas bacias hidrográficas de interesse do SIM. Já no início da quarta semana, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre a região sul ocasionou precipitação novamente sobre as bacias dessa região e de forma isolada no trecho incremental à usina de Itaipu e no Paranapanema. As bacias de interesse do SIM devem terminar o mês com chuva abaixo da média histórica, com exceção do trecho montante à usina de Três Marias, que terminará acima da média. As capitais brasileiras apresentaram valores de temperatura mínima e máxima entre a média e acima da média histórica, sendo que Florianópolis e Vitória devem terminar o mês com anomalia negativa. A geração eólica da região Nordeste apresentou oscilação ao longo do mês por conta da passagem regular de frentes frias pelo país. Climatologicamente, o trimestre julho, agosto e setembro é caracterizado pelos 2 primeiros meses mais secos no Brasil Central e pelo início da transição para o período úmido na região. Na região sul, a ocorrência de precipitação devido à passagem frequente de frentes frias. Durante julho e agosto, as temperaturas são relativamente baixas no centro-sul do país, aumentando gradativamente a partir de setembro. A anomalia de temperatura da superfície do mar no Oceano Pacífico Equatorial e a configuração dos campos de radiação de onda longa e de vento em baixos e altos níveis da atmosfera são consistentes com a situação de neutralidade no que se refere ao episódio El Niño Oscilação Sul. Para o próximo trimestre, há previsão de aproximadamente 70% de chance de continuidade na neutralidade. Foi relembrado que, conforme informado no PMO de junho, a partir do presente PMO, os resultados do modelo SMAP serão utilizados também para a segunda semana prevista, em substituição aos resultados do Previvaz, para todos os aproveitamentos que já utilizam o SMAP para a primeira semana operativa. Foram apresentados os hidrogramas com a precipitação média verificada e média prevista pelos modelos, bem como as vazões verificadas nos últimos dias e as vazões previstas resultantes do modelo SMAP para a primeira e segunda semana operativa do mês de julho, ou seja, as bacias dos rios Grande, Paranaíba, Tietê, Paranapanema, Iguaçu, Uruguai, Jacuí, Capivari, Itajaí-Açu, Paraná, São Francisco, Tocantins e Madeira. O INET também apresentou os resultados dos cenários de vazões de longo prazo obtidos com o modelo SMAP a partir da utilização da chuva histórica 2006-2020 e da previsão de precipitação do modelo CMWF estendido. Lembrou-se que neste PMO de julho, o modelo SMAP substituiu o modelo Previvaz para a previsão de vazões da segunda semana operativa para todos os aproveitamentos que já possuem previsão realizada pelo SMAP, né, conforme a gente já comentamos. Foi relembrado também que a partir do PMO de agosto de 21, os resultados do modelo SMAP serão utilizados para as 2 primeiras semanas operativas dos aproveitamentos das bacias de Xingu e Teles Pires, em substituição também aos resultados do Previvaz. Já no dia 25, hoje, né, portanto, foi apresentado e divulgado os parâmetros de calibração do modelo SMAP para os aproveitamentos das bacias de Xingu e Teles Pires, em substituição aos resultados do Previvaz para as 2 primeiras semanas operativas. Em seguida, foi apresentado o desempenho da previsão de vazões do mês de junho de 21 para cada um dos subsistemas, sempre comparando o valor previsto no PMO e revisões com o valor estimado para o fechamento do mês. Posteriormente, foi apresentada a previsão de vazões para o mês de julho de 21 para todos os subsistemas, sendo detalhada a evolução das vazões nas bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema, Tietê, Paraná, Iguaçu, Uruguai, São Francisco e Tocantins. Destaca-se na previsão da ENA que o subsistema Sudeste, com 63%, Sul, 53%, Nordeste, 43% e Norte, com 80%, apresentam MLT abaixo da média histórica. Para o mês de agosto de 2021,
Os cenários gerados foram agregados em 353 aberturas. Para o subsistema Sudeste, 68,1% dos cenários gerados apresentam ENA entre 50% e 70% do MLT. Para o subsistema Sul, 52,5% dos cenários gerados apresentam ENA abaixo de 70% do MLT. Para o subsistema Nordeste, 74,6% dos cenários se encontram abaixo de 50% do MLT. E para o subsistema Norte, 76,4% dos cenários gerados estão entre 70% e 90% da MLT. Assuntos gerais, o representante da Eletrobras informou que a potência contratada pela Eletrobras com Itaipu para o mês de julho para o sistema brasileiro é de 10.835 megawatts. Então, as demais informações que constam nos assuntos gerais são aquelas informações que permanecem para a história e que ficam à disposição de todos aí para leitura posterior. Eu vou parar o compartilhamento. Com a leitura da ata, a gente... Bom, sempre lembrando, né? Então, nós aguardamos aí nos próximos 30 minutos. Então, a gente aguardará aí eventuais contribuições para a ata até às 11 horas e 10 minutos, quando então daremos as contribuições por encerradas e então publicaremos a ata juntamente com as demais apresentações realizadas aí na tarde de ontem e na manhã de hoje aqui para a elaboração do PMO de julho de 2021. Então, com isso, a gente pode, com a leitura da ata, a gente pode encerrar a reunião do PMO de julho. Deixo aqui meus agradecimentos aí às equipes do ONS, né, que fizeram com que esta reunião fosse possível, aos colegas aqui da Vox, que ficaram responsáveis pela transmissão. Lembro também que a partir da próxima sexta-feira, né, retomamos a nossa agenda de rotina das reuniões semanais aí da programação da operação, sempre às 15 horas, às sextas-feiras. Então é isso, um bom dia, uma boa sexta-feira, um bom final de semana a todos e até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos, se cuidem e é isso, até mais, tchau, tchau.